É isso aí, galera, tudo bem? Como é que nós estamos em casa? Mais uma vez paradinho aí na quarentena. E aí a gente começa com uma nossa videoaula, beleza? Agora a gente trabalha a nossa reforma protestante. A gente tem que lembrar um pouquinho que história não é isolado, ela é uma corrente em que a gente tem que analisar várias matérias ao mesmo tempo, beleza? O que a gente tem que lembrar da reforma protestante? Nós temos que lembrar da crise do sistema feudal e o absolutismo. Tá? O que tem a ver essas matérias? Durante toda a Idade Média, a Igreja Católica, que era o ápice, era o epicentro de toda a intelectualidade e os costumes. Com a reforma, com o absolutismo, a Igreja Católica começa a perder força para o rei. Tá? Outra coisa extremamente importante é o próprio Renascimento. Tá? Quando o poder começa a ser transferido para o rei e as ideias renascentistas começam a penetrar na Europa, a Igreja Católica começa a perder força. Tá? A gente tem que lembrar, por exemplo, que durante a reforma, durante o Renascimento, vem aí a gráfica de Gutenberg, no qual os livros eles são muito mais acessíveis à população, levando o conhecimento a lugares onde jamais é imaginado. Isso começa então a sofrer, a Igreja Católica começa a sofrer essa pressão justamente por causa disso. A Bíblia, como por exemplo, ela começa a ser disseminada para a população e na leitura da Bíblia, a própria população começa a perceber que a Igreja Católica não está seguindo o fluxo das próprias ideias no qual ela defendia. Ponto. Aí a gente tem que voltar com a Idade Média. Quais eram os costumes da Igreja Católica na época? Durante o contexto medieval, ser sacerdote não precisava ser necessariamente você querer ser. Tá? Você tinha que ser. A Igreja Católica ela começa a ser introduzida ao contexto cultural medieval, no qual nobres eles financiavam, eles pagavam a Igreja Católica para os seus filhos terem acesso a altos cargos do clero. Outra coisa interessante que a gente trabalha, que a gente vê durante a Idade Média, é que várias pessoas que viravam sacerdotes não queriam simplesmente. O pai, ele simplesmente obrigava o filho a ir para a Igreja Católica por questões políticas, por questões de poder. Tá? Então, a gente tem que lembrar justamente isso. Então, conforme a Idade Média foi, isso serviu de herança como uma espécie de ranço durante a Idade Moderna. Então, quando a população via que a igreja pregava o perdão, a humildade, a própria Igreja Católica, ela não era humilde. Ela tinha uma grande ostentação. Se você não lembra disso, dá uma olhada na matéria Renascimento, que é uma outra videoaula que eu coloquei aí, beleza? Especialmente no Quinquecento, tá? Que é a última fase do Renascimento, em que a própria Igreja Católica financia os artistas renascentistas, né, com as suas obras de arte, beleza? Então a Igreja Católica ela estava mergulhada nessa ostentação, se afastando dos seus preceitos cristãos. Beleza? Outros costumes, costume não, né? Outro ato imoral que a Igreja Católica fazia era a simonia, tá? E a indulgência. Quais são esses dois pontos? A indulgência era a venda do perdão. Você chegava lá, a Catedral de São Pedro, por exemplo, foi construída dessa forma. Você chegava lá, padre, eu pequei, então você ia lá, fazia a sua confissão ao padre, reza lá, 5 Pai Nosso, 5 Ave Marias e 50 merréis aí que você tem que depositar na porta da igreja. Tá? Isso é indulgência, você vendeu o perdão. A simonia era o aluguel ou venda dos objetos sagrados. Então chegava lá, por exemplo, sei lá, um pedaço da cruz de Cristo, tá? Aparecia lá na igreja. Aí ele fazia uma tabelinha. Se você quer entrar na igreja no qual tem esse pedaço da cruz de Cristo, você tem que pagar X para você entrar. Mas você quer sentar, aí você tem que pagar Y. É igualzinho um show.
tá? Em que você vai ficar no geral, se você vai ficar na arquibancada, se você quer ficar no gramado, se você quer ficar lá na frente. Então, era essa tabela, ou simplesmente você ia lá e comprava aquele objeto sagrado da Igreja Católica. Aí você era o dono daquele objeto e você podia alugar, podia cobrar a entrada, tá? Você podia fazer o que você quisesse com esse objeto sagrado. Então a Igreja Católica fazia muito isso, tá? Simonia e indulgência. Tá? E outros problemas sérios que a Igreja Católica enfrentava, que era a questão do celibato, por exemplo, que tinham padres, que tinham filhos, que tinham netos, entendeu? E aí vai embora. O caso tinha um papa, por exemplo, que o filho dele era cardeal e o cardeal era dono de um prostíbulo. Entendeu? Olha o nível que a Igreja Católica estava mergulhada nessa época, beleza? Então, o Renascimento, beleza? O absolutismo, quando ele aparece, ele põe em xeque a Igreja Católica. Aí começam vários críticos à própria Igreja Católica, como, por exemplo, nós temos John Huss e John Wycliffe. Ambos criticavam enormemente a Igreja Católica, dizia que eles estavam mergulhados em várias práticas, né, corruptas. Então, o John Wycliffe, por exemplo, ele era professor da Universidade de Oxford, tá? E um teólogo, e passava a criticar a Igreja Católica simplesmente a questão da indulgência. Tá? O John Huss, ele era professor da Universidade de Wycliffe, beleza? Ele também fazia crítica à indulgência e ele também fazia crítica à infalibilidade papal, ou seja, o Papa é um ser humano, portanto ele pode errar. Tá? Para a Igreja Católica, até hoje, o Papa não erra, beleza? Então, John Wycliffe e John Huss eram dois críticos ferrenhos da Igreja Católica. Ambos foram mortos pela perseguição da Igreja, beleza? Tá, ponto. O que aconteceu? O primeiro que a gente trabalha aí é, obviamente, Martinho Lutero com o luteranismo. Martinho Lutero, ele era um monge alemão, beleza? Ele ficava, ele era o sacerdote, ele era o pároco da igreja de Wittenberg, beleza? E ele fazia duras críticas aos costumes utilizados pela Igreja Católica na época. Tanto que em 1517 ele escreve as 95 teses e prega na catedral, no mural de aviso da catedral. Tá? Hoje seria mais ou menos ele pregar e colocar no jornal, né, no horário nobre da TV aberta. Tá? E, claro, obviamente ele pega uma cópia disso aí e envia para o Papa. Beleza? O que o Papa faz? O Papa, antes, o que as 95 teses diziam? As 95 teses criticavam a Igreja Católica e dizia que ela deveria fazer uma série de reformas. Quais eram essas reformas dele? Primeiro ponto, a salvação pela fé. Tá? Martinho Lutero defendia a tese de que as pessoas iam para o céu simplesmente pela fé. Tá? A Igreja Católica, aí vem uma questão de curiosidade, tá? A Igreja Católica diz que a forma das pessoas alcançarem o reino, os céus, né, o reino celeste, é você fazer a fé, seguir os preceitos da fé e as boas obras. Ou seja, você deve acreditar em Jesus Cristo e você deve fazer boas obras, tá? Ajudar os pobres, né? Aquela coisa toda. Tá? Mas para Martinho Lutero, ele diz que só é necessário fé. A partir do momento que você tem fé que Jesus Cristo é Salvador, você será salvo. Ponto. Tá? Mais uma vez, vamos relembrar aqui que isso é a videoaula de história, não é de religião. Tá? Então, aqui eu só estou seguindo os pontos históricos. Não estou interessado em trabalhar com vocês nenhum preceito teológico. Tá? Então, vamos continuar a nossa linha de raciocínio. Segunda característica que Martinho Lutero defende é a livre leitura da Bíblia. Martinho Lutero, ele obviamente defende a tradução da Bíblia e ele traduz a Bíblia para o alemão, tá? E ele diz que a palavra de Deus deve ser disseminada para todas as pessoas. Portanto, ele defende
a livre interpretação da Bíblia. A Igreja Católica era contrária a isso, dizia que a Bíblia deve ser não deve ser traduzida, deve ser mantida em latim, tá? E a posse da interpretação da Bíblia deve ser feita pelo sacerdote, tá? Pois o sacerdote estudou. É essa a linha de raciocínio dele, tranquilo? Outra característica o Martim Lutero, ele defende a eliminação de qualquer santo e qualquer imagem. Aí, a segunda visão de Martim Lutero, isso ofusca o verdadeiro propósito da religião cristã, que é a adoração a Deus, né, e ao seu Filho. Outra característica de Martim Lutero, das 95 teses, é a autoridade papal. Ele critica a autoridade papal. Portanto, ele fala justamente sobre a infalibilidade papal. Diz que o Papa é um ser humano, portanto, ele pode errar. Tá? Outra característica, ele reduz os sacramentos em 2, batismo e eucaristia. Para a Igreja Católica, 7. Outra característica, o celibato. Martim Lutero era contrário ao celibato. Beleza? Tá. E aí? O que aconteceu? Obviamente, o Papa não gosta das 95 teses e excomunga Martim Lutero. Tá? Martim Lutero continua as suas pregações, então o Papa ele condena Martim Lutero à fogueira. Igualzinho os outros dois lá que eu falei com vocês, o Wycliffe e o Hus. O que aconteceu? Qual foi a diferença? Por que Martim Lutero não teve o mesmo fim que os outros? Devido à região do lugar. Tá? No caso aí, Martim Lutero, conforme eu falei com vocês, era a região da Alemanha. Só que a Alemanha não existia. O que existia? Ele era da região da Boêmia, tá? Que é um território alemão. Aquele lugar lá era o Sacro Império Romano Germânico. Beleza? Era um grande reino. Tá? Quem governava aquele território era Carlos V, tá? Da dinastia Habsburgo. Carlos V, ele governava o Sacro Império. O Sacro Império era composto hoje da Alemanha, Áustria, Hungria, tá? Era a Polônia, ou seja, era um enorme território aquilo ali, ou seja, a Europa Central era o Sacro Império Romano Germânico. Aí o que acontece? Os alemães que moravam naquele lugar ali, obviamente, eles viram uma oportunidade para eles. Tá? Liderado por Príncipe Frederico, tá? E os alemães, eles protegeram Martim Lutero, se converteram ao luteranismo, tá? E confiscaram as propriedades da Igreja Católica naquela região. Com a riqueza dessas propriedades, o príncipe Frederico, ele contratou mercenários e declarou a independência daquele território, ou seja, Martim Lutero, ele foi utilizado aí para um conflito político naquela região, no qual nós temos o príncipe Frederico defendendo a criação do reino da Alemanha, tá? E, claro, né, Carlos V liderando o Sacro Império Romano Germânico, tentando evitar perder territórios. Então, ocorre uma guerra entre o príncipe Frederico e Carlos V. O príncipe Frederico, ele adota o luteranismo e o Carlos V católico. Então, a guerra estanca. Fica de um lado Carlos V e a Igreja Católica, do outro lado o príncipe Frederico e Martim Lutero. Beleza? Com a morte de Carlos V, entra Fernando I. Fernando I, ele quer pacificar a região, então ele entra em um acordo com o príncipe Frederico e os dois assinam um tratado de paz chamado a Paz de Habsburgo. Qual foi a característica desse tratado de paz? O príncipe Frederico, ele ganharia mais território, beleza? Mas continua submisso ao Sacro Império Romano Germânico, ou seja, a Alemanha não surge nesse momento, não confundam aí, tá? Eu vejo a galera confundindo sobre isso, a Alemanha só aparece em 1871, beleza? Nós estamos em 1555, beleza? Ou seja, é uma tentativa do nascimento do Império Alemão, mas não ocorreu, tá? O príncipe Frederico assina a Paz de Habsburgo, no qual ele ganha mais território, entretanto, ele não vira rei, beleza? Ele continua submisso agora a Fernando I, beleza? E liberdade religiosa. Então, no Sacro Império Romano Germânico é o primeiro território no qual tem uma liberdade religiosa,
beleza? Aquele que quer ser luterano fica, aquele que quer ser católico fica, tranquilo, beleza? Só tem um problema. Durante a guerra, né, entre o príncipe Frederico e o Carlos V, teve um movimento radical do luteranismo, tá? Chamado anabatismo. O que foi o movimento anabatista? Né? O Martim Lutero defendia a livre interpretação da Bíblia, a Bíblia foi traduzida para o alemão e as pessoas passaram a ler. Tá? Uma parte na Bíblia dizendo que Deus criou a terra para todas as pessoas, e parará e pererê, aquela coisa toda, que todas as pessoas são iguais perante os olhos de Deus, e aquela coisa toda. Entretanto, a sociedade não era igualitária. A propriedade não era livre, ou seja, somente os nobres poderiam ter acesso à propriedade. Se você fazia parte do terceiro estado, você não tinha esse acesso. Então, o terceiro estado, liderado por Thomas Müntzer, eclodiu em uma guerra, em uma revolta chamada anabatista. O que eles defendiam? O fim da propriedade privada e a igualdade entre todos. Claro, obviamente, a revolta não deu certo, tá? Todos foram exterminados e a revolta anabatista teve o seu fim, beleza? Aí agora a gente trabalha para a segunda reforma, que é o calvinismo, beleza? As ideias luteranas, eles saem do Sacro Império Romano Germânico e começam a se disseminar para outros cantos da Europa. Vai para a França, vai para a Suíça, é lá, beleza? O padre Ulrich Zwinglio, ele pega as ideias luteranas e leva para lá, para a Suíça, beleza? E ele começa a disseminar essas ideias luteranas, beleza? Quando as ideias luteranas caem no colo, tá, de João Calvino, ele dá um upgrade nas ideias, beleza? Quais são as ideias de João Calvino? Ele vai e cria o calvinismo, tá? É simples, o calvinismo é a mais tranquila de todos. Qual foi a ideia do calvinismo? Ele pega todas as ideias do luteranismo, beleza? A tradução da Bíblia, a crítica à infalibilidade do Papa, dos sacramentos, tudo. E coloca 2 pontos, que é a usura, beleza? E a teoria da predestinação. Simples. Quais são as características da usura e da predestinação? Usura, para quem não sabe, é a cobrança dos juros. Segundo a Igreja Católica e segundo a Igreja Luterana, a cobrança de juro, que seria a usura, seria considerado um pecado, o roubo, pois, afinal de contas, o lucro não faz parte do seu trabalho, beleza? Aí eu empresto R$100 para Joãozinho e o Joãozinho tem que me pagar um juros de 10%, beleza? Esse 10% não é fruto do meu trabalho, fruto do meu trabalho são os R$100, beleza? Esses 10% é fruto do trabalho do Joãozinho. Então, isso para a Igreja Católica e para a Igreja Luterana é considerado um pecado, roubo. Já João Calvino, ele tem uma teoria diferente. Qual é a teoria dele? Eu emprestei R$100 para o Joãozinho. O Joãozinho vai lá e faz picolé e começa a vender. Esse dinheiro é o fruto do trabalho do Joãozinho. Entretanto, o fruto do trabalho do Joãozinho também é fruto do meu trabalho. Pois sem os R$100 que eu emprestei para Joãozinho, ele não teria trabalho algum. Então, eles passam a defender o juro como parte do fruto do trabalho de ambos. Beleza? Então, mais uma vez, eu estou aqui apenas contando os fatos históricos. Beleza? Então, eu não estou aqui para dizer o que você acha, nada disso. Então, apenas a linha de raciocínio de cada um. Então, João Calvino adota a prática da usura. A teoria da predestinação é fácil também da gente entender. Se a gente pegar Deus, beleza? E ser como personagem dos X-Men, por exemplo, quais seriam os poderes de Deus? Beleza? Igual o Ciclope, raio pelos olhos, tempestade controlar o clima. E Deus? Qual seria o poder dele? Como se fosse um mutante dos X-Men lá. Tá? É simples. 3. Onipotência, onisciência e onipresença. Beleza? Onipotência.
Deus tem poder total, ele tem todos os poderes, beleza? Onisciência, ele sabe tudo, passado, presente e futuro. E onipresença, ele está em todos os lugares, beleza? Esses são os 3 poderes de Deus, teoricamente. Então tá, beleza. Seguindo essa linha de raciocínio, então, quando eu nasci, Deus já sabia que eu ia para o céu ou para o inferno? Sim, porque ele é onisciente, ele sabe tudo. Então, ao nascer, ele já sabe se eu vou para o céu ou para o inferno. Eu não sei, mas ele sabe. Beleza? E o que seria o céu? Olha a corrente da parada. O que seria o céu? Tá? Segundo São Tomás de Aquino, o céu seria a presença de Deus. Deus é tudo de bom. Então, o céu seria algo perfeito para você, algo maravilhoso para você. Então, para mim, é só lembrar do aquele seriado Supernatural. O céu, para uma pessoa, pode ser um show de rock. O céu, para outra pessoa, pode ser um jogo de videogame com vida infinita. O céu, para outra pessoa, pode ser, sei lá, né, pagode. Né? Eu, por exemplo, não gosto. Tá? Então, aí vai de acordo com o amor, o desejo de cada um, o gosto de cada um. Pô, para outra pessoa pode ser um show de funk, né? Para outra, o rock, por exemplo. Aí você tá lá no show de rock lá, o cara, pô, sobe no palco aqui comigo. Pô, aí o cara pira o cabeção, aquela coisa toda, entendeu? Então, o céu é o tudo de bom que seria. E, em contraparte, o inferno seria tudo de ruim. Beleza? Então você bebe água e continua com sede, você come e continua com fome, beleza? A comida não tem gosto bom, a comida é horrível, tá? Então é essa a teoria do céu segundo a teologia e a teoria do inferno segundo a teologia, beleza? Tá. Por que eu fui lá para a teologia para a gente entender essa jogada? Se você está destinado ao céu, porque Deus já sabe que você vai para o céu, então você tem certas pistas, que é chamado de graça divina. Ou seja, se você está na graça divina, isso remete a céu. Se você não está na graça divina, remete ao inferno. Beleza? Tá, então como que você pode interpretar essas pistas? Simples. Como? Você acorda de manhã, beleza? Aí você vê aquela mesa de café da manhã, né, do jeito que você queria, beleza? Aí você sai de casa e você acha 10 reais na rua. Aí você chega na escola, o professor faltou e você vai ter que ir embora cedo. Aí você fica até a hora da merenda, a comida da merenda é top. Tá? Aí você vai para casa, chega em casa, sua mãe ou seu pai, tá? ou a pessoa lá, a sua avó, seu avô, seu tio, enfim, a pessoa que toma conta de você em casa, fez a sua comida predileta, fez lá, estrogonofe, pizza, hoje vamos almoçar pizza, entendeu? Você, que isso, cara? Então, essa é a teoria. Então, ou seja, você está em graça. Isso é um sinal, beleza? Em contrapartida, tem o outro lado da moeda. Como você vê se você não está em graça? Você acorda atrasado para a escola. Aí chega na escola, já toma aquele puxão de orelha da tia que fica ali no portão. Aí você entra na sala de aula, quando você dá de cara, né, abre a porta, o professor está lá com a prova. Aí você, mas tinha a prova hoje? Você tinha individual sem consulta. Você, putz, né? Aí você vai para a hora do recreio, aquela merenda que você fala assim, nossa senhora, só Jesus na calça, entendeu? Aí você sai de lá, chega em casa, aquela comida que você odeia, eu sei lá, eu Joãozinho, por exemplo, eu odeio, não gosto de carne moída, não gosto. Aí tá lá, arroz, feijão e carne moída. Eu falei assim, nossa senhora, meu Deus do céu. Aí eu vou lá, meto a mão no meu bolso e falei assim, não dá pra eu almoçar isso não dá. Aí eu vou comprar um lanche, sei lá. Aí eu chego lá, meto a mão no bolso, perdi meu dinheiro. Eu falei assim, caraca, meu irmão, aquele dia que você fala assim, não tinha que ter levantado hoje. Entendeu? Então são sinais. Tá, quem era o grupo em que está crescendo e se desenvolvendo nessa época? A burguesia. A burguesia olha essa teoria de João Calvino e absorve
o calvinismo, beleza? E aí o calvinismo começa a disseminar principalmente entre a burguesia, os banqueiros, os comerciantes, porque os caras estão nessa ascensão econômica, beleza? Uma coisa importante para a gente analisar aí tem a ver com o próprio nome calvinismo, beleza? Na hora da prova de um vestibular, por exemplo, pode cair lá, calvinismo, marca uma característica do calvinismo, ou o cara pode chegar lá, uma característica do puritanismo. Então, cara, puritanismo? Como assim? Era assim que os calvinistas eram chamados na Inglaterra. Então, quando aparecia lá puritano, o cara tá falando do calvinismo, mas na Inglaterra. Então, por exemplo, quando trabalhar a colonização inglesa, é só você lembrar que eram os calvinistas da Inglaterra que foram para lá para colonizar. E na França? Na França eles eram chamados de huguenotes, beleza? Então, mesmo esquema. Tranquilo nisso? No Brasil, aí a grande maioria dos calvinistas, eles são os presbiterianos, beleza? Fechamos aí o anglicanismo, aí agora o calvinismo, e agora a gente fala do anglicanismo, beleza? O anglicanismo é o mais fácil de você entender, tá? O anglicanismo é a reforma protestante lá da Inglaterra, beleza? Quem governava a Inglaterra na época era Henrique VIII. Henrique VIII casado com Catarina de Aragão, beleza? E o Papa da época era o Papa Clemente VII. Tá? Qual foi o problema? Catarina de Aragão aí era 20 anos mais velha do que Henrique VIII, e Henrique VIII era um homem extremamente machista. Tá? E infelizmente ele era apenas mais um, porque o machismo era muito comum na Europa e no mundo nessa época. Tá? Qual foi o problema? Catarina, ela né, na hora de dar à luz, nascia menina. E Henrique VIII queria um homem para casar. Ele queria um homem para sucedê-lo ao trono, beleza? E Catarina de Aragão só dava à luz a menina. E Henrique VIII, ele era muito mulherengo, né? Dava em cima de outras meninas, pá. Aí ele conheceu Ana Bolena, beleza? O pai de Ana Bolena aproveita dessa questão, tá? Para ganhar um trocado. O que ele faz? Ele fala para Ana Bolena, dá mole para Henrique VIII, para pegar Henrique VIII, a fim de ganhar dinheiro. O cara é o rei, pô. O cara pode, né, qualquer coisa. E Ana Bolena faz isso. Tá, vai dando em cima do Henrique VIII, dá uns pega, né? Henrique VIII, bota fogo em Henrique VIII, né? Mas no final sempre dava aquela freada, Henrique VIII ficava desesperado, até que a Ana Bolena, né, puxa a vara de anzol, fisgando Henrique VIII. Fala para ele que vai se deitar com Henrique VIII se casar. Só que Henrique VIII já era casado. Então o que Henrique VIII faz? Escreve para o Papa Clemente anular o casamento dele com Catarina de Aragão. Qual o motivo? Que Catarina de Aragão era defeituosa, só nascia menina. Obviamente, o Papa Clemente deu nega, beleza? Aí Henrique VIII aproveita e mata 2 coelhos com a cajadada só. Primeiro coelho, ele vai lá e rompe o matrimônio. Ao romper o matrimônio, as propriedades da Igreja Católica vai ficar com quem? Com ele. Quem vai ser a religião em si, ela não vai acabar. Vai ter uma religião no lugar. Quem vai ser o chefe dessa nova religião? Henrique VIII. Então, Henrique VIII, ele é o rei e o Papa na Inglaterra. Então, automaticamente, ele aumenta o poder e aumenta a sua riqueza. Beleza? Então, Papa é retirado nessa jogada. Ele cria a religião anglicana. Beleza? Quais são as características da religião anglicana? Ele faz uma mistura do catolicismo com o calvinismo. Beleza? Ou seja, o sacerdote, ele pode casar, a missa católica, beleza? Ela é copiada, o Ctrl+C, Ctrl+V para a igreja anglicana. O padre não casa, perdão, o padre casa,
beleza? O padre, o sacerdote da religião anglicana, ele que vai decidir se vai casar ou não, beleza? 2 sacramentos ao invés de 7, beleza? A Bíblia é traduzida para o inglês, ao invés de ser latim, vai ser traduzida para o inglês, beleza? O chefe dessa religião vai ser Henrique VIII e o divórcio é aceito, beleza? Aí, Henrique VIII se separa de Catarina de Aragão. Catarina de Aragão vai para o convento, fica lá até o final dos seus dias como freira, ela era extremamente religiosa. Henrique VIII casa com Ana Bolena. Ana Bolena tem um filho, homem, beleza? E quando faz isso, o que ela... Aí é o famoso golpe do baú. A partir do momento que ela engravidou, teve o filho, ela se afasta de Henrique VIII, beleza? Eu já tenho aqui o meu caixa forte, que é o meu filho, tá tranquilo. Henrique VIII, por ser um mulherengo, ele começou a ficar lá com outras meninas, pá, não sei o quê, e Ana Bolena, tá, tudo bem, sem estresse. O problema é que o menino morre aos 12 anos de idade, beleza? Ele pega tuberculose e morre. E aí? Vou engravidar de novo. O negócio é que Henrique VIII não quer mais, beleza? Porque ele já estava com Jane Seymour, tá? Ele já estava saindo com Jane Seymour, né? E Ana Bolena, então, começa a ficar preocupada. O que diz as más línguas? Beleza? O que diz as más línguas? Aí é uma teoria em relação a isso. Henrique VIII foi embebedado por Ana Bolena, beleza? A Ana Bolena, ela pega Henrique VIII, leva para a cama, ele é apagado, beleza? E Ana Bolena deita-se com o próprio irmão. Só que os guardas de Henrique VIII falam para Henrique VIII mata a família dela quase toda por esse ato de traição, beleza? Aí ele casa com Jane Seymour. Por que eu diz as más línguas? Porque quem falou isso foi Henrique VIII. Será que isso é verdade mesmo? Ou que ele fez isso simplesmente para matar a mulher, a 01, para ele casar com a 02? Entendeu? Então aí os historiadores ficam meio ressabiados em relação a isso. Será mesmo que Henrique VIII preferiu se passar por coitadinho, né? Endemonizando a Bolena ou não? Aí, só para a gente fechar, né? Henrique VIII, nós temos Catarina de Aragão, que era a católica, beleza? Aí ele separa dela. Aí Ana Bolena, depois Jane Seymour, depois nós temos Ana de Cleves, depois nós temos Catarina Howard e depois nós temos Catarina Parr. O cara é igual, né, a Gretchen, beleza? Vai embora aí. Para a gente fechar, a gente tem que falar sobre a Contra-Reforma ou Reforma Católica. Quais são as características? Simples, cara. Começa a pipocar um monte de nova religião cristã na Europa, beleza? A Reforma Protestante, beleza? Ou seja, a gente tem o luteranismo, a gente tem o calvinismo, a gente tem o anglicanismo e a Igreja Católica. O que a Igreja Católica vai fazer? Beleza? Ela tem 2 opções. Primeira opção, eu vou reformar, beleza? Eu vou fazer exatamente o que a galera está pedindo. Eu vou fazer a minha reforma. Opção número 2, eu vou bater o pé. Não vou fazer reforma alguma. E vou cair na porrada com essa galera. A Igreja Católica, então, ela se reúne no Concílio de Trento, de 1545 até 1565, para decidir o que ela ia fazer em relação à Reforma Protestante. Em 1565, bateu o martelo, a decisão foi, vamos manter, tá? Vamos manter o celibato, vamos manter os 7 sacramentos, vamos manter a infalibilidade do Papa, vamos manter a não tradução da Bíblia, vamos manter isso tudo. E vamos criar vários pontos. Primeiro, o índex. O índex sempre se escreve em maiúsculo, porque é uma sigla, tá? Esse índex é uma relação de livros proibidos pela Igreja Católica. Então, católico de verdade não deve ter esses livros. E quais livros seriam esses? Na época, nós temos aí Erasmo de Roterdã, né, a Bíblia traduzida, beleza? Vários livros aí foram proibidos pela Igreja Católica. O católico de verdade não deve ler esses materiais, por causa do índex.
Outra coisa foi a criação da Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus é uma ordem religiosa no qual padres eles eram preparados para catequizar pessoas. O importante é que a Companhia de Jesus tinha que catequizar pessoas em que não eram católicos, ou seja, nunca tiveram contato com o cristianismo. Então, por exemplo, lá no continente americano, os padres jesuítas vinham para o Brasil para catequizar os indígenas, beleza? E a reativação do Tribunal da Santa Inquisição, ou o Tribunal do Santo Ofício. O Tribunal do Santo Ofício ele tem um outro foco. A galera já era católica, então é a Inquisição que vai resolver, beleza? Então, a Companhia de Jesus eram para pessoas que não eram católicos, beleza? E o Tribunal da Inquisição eram para pessoas que já eram católicas e negaram o catolicismo. Então, aí a Reforma Protestante, quem era católico, quem era calvinista, quem era luterano, quem era anglicano, beleza? Tranquilo nisso? Ocorreram várias guerras, né, como por exemplo a Guerra dos 30 Anos. A Guerra dos 30 Anos nós temos aí a Holanda, que era calvinista, contra a Espanha, que era católico, a Suécia, beleza? Que era calvinista também contra o Sacro Império Romano Germânico, beleza? Então, a Europa mergulha em vários conflitos religiosos aí, beleza? Tranquilinho? Aí a gente fecha essa matéria lindamente. Um abraço, um beijo, um queijo para vocês.